pessoal, tudo bom? Hoje vai acontecer um negócio muito legal, muito bacana. Primeiro que é um testezinho que eu estou fazendo. Eu estou gravando com fone Bluetooth. Eu acho que tá saindo o microfone dele. Eu espero que esteja, porque aí você ficou mais pertinho da minha voz, mas a gente vai descobrir quando eu terminar de gravar. Mas ok, boa tarde para vocês. Meu nome é Ivan. Bem-vindos ao Duetos. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu pessoalmente gostei. Confesso que o início foi uma coisa assim, eu tava empolgado, então eu não vi muito problema. Eu assisti a série assim, tipo, legal, massa pra caralho, uhul, série! Mas a gente vai falar sobre Cursed, que seria maldição ou amaldiçoado, alguma coisa nesse sentido. Eu achei um nome meio zoado, mas ok. Basicamente, todo mundo que curte história infantil, desde 1988, com toda certeza, porque foi o ano que eu nasci, já assistiu alguma coisa relacionada com o Rei Arthur. Né? É uma coisa assim, bem óbvia, que essas pessoas assistiram alguma coisa relacionada com o Rei Arthur. Tem a Lenda da Espada, um desenhozinho de animação, que o Arthur é um menininho lourinho, todo largadão. Tem o próprio Rei Arthur, tem o Rei Arthur com Clive, acho que é Clive Olsen, se eu não me engano o nome dele, eu vou escrever aqui embaixo. Tem a série Arthur, tem... Não, peraí, eu acho que a série não tem não. Tem um filme que fala sobre o Arthur, tem várias coisas. Porque ele permeia uma coisa que é incrível. Primeiro, a Távola Redonda, né? Que é a ideia de que um rei se colocando como não menos importante do que qualquer pessoa que o serve. Ele ainda é o rei. Mas todo mundo é igual na mesa. Não tem aquela coisa de eu estou sentado na ponta. Ele acredita que todos são iguais. Tem os cavaleiros da Távola Redonda, cavaleiros cobertos de força e magia. E todos seguindo o Arthur. Aí você tem nomes como Lancelot, como Percival, como Gwaine, como... eu não lembro os outros. São vários. Na realidade, pela lenda, né, já teve vários cavaleiros, mas tem uns 12 por aí que sempre estão lá. É como se tivesse começado muito grande e fosse diminuindo. E tem aquela coisa lá do cavaleiro de frente para o rei no círculo, ele é a cadeira perigosa, por assim dizer, porque poucos podem se sentar ali. Se eu não me engano, o único que se sentou, acho que foi o Lancelot ou um outro lá, agora eu não vou lembrar. Mas aí nós somos apresentados aos vilões, os antagonistas, aqueles antagonistas maravilhosos nas histórias do Rei Arthur, que é a Morgana Le Fay, que é a grande bruxa, a fada, a sacerdotisa de Avalon, aquela coisa toda, e todo mundo cai matando em cima dela, porque ela é ruim mesmo, e é isso aí. Aí temos o Mordred, que é o filho do Arthur com a Morgana, nascido de um amor estranho entre eles, porque eles não tiveram amor entre o outro, na realidade foi uma espécie de ritual da colheita, uma parada assim. E a gente raramente se importa com a visão Morgana. A gente fica assim, Morgana é a vilã e ponto. Aí tem um livro maravilhoso, que tem um filme maravilhoso, que é enorme, tanto o livro quanto o filme, que chama As Brumas de Avalon, que é a visão da Morgana quanto às questões do Arthur. Só que, se eu não me engano, salvo engano, apresenta o Lancelot como sendo filho da Vivian. É apresentado o Merlin bem velhinho, é apresentado a Vivian, a Dama do Lago, que é a grande sacerdotisa de Avalon, só que normalmente é apresentado aquele choque religioso, tipo, a religião cristã chegou lá e começou a dar ruim, e a magia antiga, né, a The World Religion, ela começou a se esvair. O que eu não concordo, porque tem wiccanos, eu acho que é wicano que fala, tem wiccanos até hoje, tem praticantes de paganismo até hoje, então não deixou não. Mas na história eles falam sobre esse choque de realidade, sobre a coisa de se tomar tomar determinadas visões, né, de seres que seriam divindades como santos, alguma coisa assim. Tanto que eu achei bonitinho, que eu acho que vou irritar bastante gente com essa frase, mas tenta entender só a filosofia por trás do negócio, esquece a religião um pouquinho. Eu achei bonitinho que no final das Brumas de Avalon aparece Maria. Aí a Morgana que tá num...
Convento, ela olha para Maria e fala que a deusa, né, a grande deusa dela, como se ela tivesse se adaptado e apresentado aos homens com uma nova forma. Então ela coloca como se Maria fosse a grande deusa. O que eu não sei de onde surgiu, gente, eu não tô aqui para falar disso, por isso que eu falei, não fica puto comigo, porque eu não sei de onde surgiu essa informação, mas eu achei fofinho o final. Porque a Morgana ela não deixou de ser pagã, ela estava dentro de um convento, porque acho que é a tia dela, que é a Mordred, estava lá no convento. E nessa brincadeira toda, eles mostram que, tipo, não, ela ainda continua seguindo a religião antiga que se mudou de forma. As coisas se adaptam, tá? Levando isso em consideração, vamos ao Cursed. Eu sempre achei estranho, porque nunca tinha uma história focada na Nimue. A Nimue é a Vivian, a Dama do Lago. Aquela que, em algumas vertentes da história, entregou Excalibur para o Arthur. Porque ele chega, o Arthur ou o Merlin, uma coisa assim, chega no lado, chama pela Dama do Lago e fala com ela, tipo, então, né, eu preciso da Excalibur, eu preciso da espada, eu preciso disso, eu preciso de ajuda, na realidade. Ele pede por ajuda, aí sai uma espada junto com uma mão do lago, que é a Dama do Lago, e lança e solta a espada vai até ele. Como se, na realidade, a controladora da Excalibur fosse a Vivian. Tipo, quem realmente, eu tenho posse dela, eu dou ela até você e pego ela de volta, ou você deve trazer ela de volta. Tanto que quando o Arthur morre e eles levam ele para Avon, em algumas histórias, um outro cavaleiro da Távola vai e devolve a Excalibur pro lago. É como se fosse assim, a Excalibur é a espada do lago. Ponto. Não que o significado de Excalibur seja esse, porque eu não sei o significado certinho de Excalibur. Só que o Cursed, ele mostra literalmente a coisa dos Faeri, ou sei lá como vocês preferem, que seriam o povo das fadas. Que aí você tem o povo do céu, você tem as serpentes, você tem tipos diferentes de fadas e afins. Você é apresentado ao vilão, que mais clichê do que num filme sobre o paganismo, o vilão ser igreja, é só se esfregar na cara. Que está lutando contra os pagãos, estão indo nas vilas dos Faeri, matando todos os Faeri, aquela treta toda, e eles têm um lugar lá que eles se escondem, aquela coisa toda. Eles engoliram a coisa do Avalon, porque Avalon é a cidade das fadas. Então, tipo, tecnicamente, todas as fadas que fugiriam do mundo, elas iriam para Avalon. Avalon não é apresentado nessa série. Ela é mais uma coisa assim, como é que eu vou dizer? Ela é apresentada mais a visão, vamos seguir a Nimue, vamos seguir a Vivian pela história dela, aquela coisa toda. O primeiro episódio é coberto de clichês. Tem clichê pra tudo quanto é lugar. Clichê aqui, clichê ali, clichê pra lá. Jornada do herói meio besta. Mas assim, eu tava conversando com um amigo meu sobre isso. Eu falei assim, cara, é muito complicado você fazer uma série focada no Rei Arthur que traga novidade. Aí ele citou a série do Merlin. A série Merlin é maravilhosa, mas eu falo hoje, atualmente, você puxar uma coisa é meio complicado. Mas eu concordo com ele que é preguiça de roteiro? Concordo. Concordo que o roteiro podia ser melhor? Concordo. Mas eu gostei, assim, como roteiro ficou fraco. Então, roteiro eu dou 2 por roteiro. Mas por que eu dou 2 para esse roteiro? Porque ficou fraco no seguinte sentido. A série é boa, ela é interessante. Caramba, você tem uma série focada na primeira portadora da Excalibur. Você fica assim, cara, a Excalibur escolheu ela. Eles colocam a Excalibur como sendo uma espada mágica. Ela foi a primeira portadora, ela foi aceita pela Excalibur. Ela usa os poderes através da Excalibur. E você fica assim... E já tem todos os poderes próprios dela, porque ela é abençoada pelos outros. Os outros são os deuses pagãos. Nossa, meu português foi embora agora. Os deuses pagãos. E você fica um negócio legal, porque assim, caramba, ela tem a coisa dos deuses pagãos, ela tá fazendo um negócio muito foda, ela tá fazendo um negócio muito legal. E levando isso em consideração, você fica naquela expectativa de uma série que tem muita coisa. Aí tem a cena dela fugindo, pegando a espada, começando a jornada do herói, matando uns lobos de CGI feio pra caralho. Aí beleza, tem a coisa toda. É apresentado o Merlin, que eu adorei o Merlin, porque o Merlin é o Flock do... Gente, eu lembrei das Vikings, eu lembrei do Ragnar, mas eu não lembrei do nome da série, olha que zoeira.
Então o Flock da série Vikings, meu Deus, eu acabei de falar e eu esqueci. Ele tá na série, ele é o Merlin. Você fica assim, gente, que doideira. E ele vai percebendo, né, as coisas que estão acontecendo, que uma nova criança já nasceu, que era uma criança de grande poder, que ela apareceu, que a Excalibur vai escolher aquela criança, ele vai atrás da Excalibur. Porque ele quer destruir a Excalibur. Aí no momento assim que eu vou começar a soltar uns spoilers muito cabulosos da série, então se você não assistiu a série ainda, pare em 10 minutos, vai lá assistir. Vai devagar. A Excalibur ela foi criada pelo Merlin. O Merlin lançou a magia dele na Excalibur. Só que ele foi um auxiliar de reis. Em um determinado momento, o poder da Excalibur meio que surta ele, ele sai matando todo mundo, parecendo que você está no Hermanoteu na Terra de Godard. E ele prende a Excalibur dentro dele, ele esconde a Excalibur dentro dele. Só que os poderes da Excalibur, eles começam a machucá-lo, ele está morrendo. Ele vai parar no Povo do Céu, que é lá da Nimue, da Vivian. Ele conhece a mãe dela, ela retira a Excalibur de dentro dele, só que quando retira a Excalibur de dentro dele, a magia dele vai embora. Então você fica aquela coisa assim, ele só tem magia quando ele encosta na Excalibur, que aí ele pega a magia dele de volta. O que é bizarro, porque não, Merlin criou a Excalibur, aquela coisa toda, mas ele não perde os dons. Porque ele é um ser de pura magia, assim como é apresentado em alguns aspectos a própria Nimue. Só que aí beleza, apresenta-se, depois dessa coisa de que você entende que foi ele que criou a espada, voltando um pouquinho na série, apresenta o Rei Arthur, que não é filho do Uther, apresenta um Uther ridículo, porque o Uther ele era considerado como um grande conquistador. Aí você tem um rei magrinho, com cara de idiota, que segue tudo que a mãe que tentou envenenar ele fala. Aí você fica muito bizarro, você fica assim, não, velho, acabaram com o Uther, acabaram com o Uther Pendragon, cadê o cara fortão, o conquistador, aquela coisa toda. Eu só tô vendo um filhinho de mamãe aqui, ridículo. Então não gostei. O Arthur, ele não é apresentado como um filho da nobreza. Ele é apresentado como um ladrão mentiroso, meio bosta. Como assim, né? Você fica estranho. A Morgana era uma freira, que é a irmã dele. Aí ela era uma freira que conhecia sobre os Faeri, conhecia muita coisa, tinha uma ligação com eles que nunca foi explicar de onde. Porque o Arthur não tem magia, nem a Morgana. Aí é apresentado, por exemplo, o Gwen, que é o Cavaleiro Verde, uma coisa assim, que é o protetor dos Faeri, aquela coisa toda, que luta protegendo aquela treta toda. E é apresentado o cão de guarda da igreja, que é o Monge que Chora. Olha o nome do vilão. Que bosta. Só que aí foi apresentado o Monge que Chora, porque ele tem umas marquinhas de choro o tempo todo no rosto. Ele consegue sentir os Faeri, ele caça os Faeri, ele escuta os deuses antigos, né, os outros. E ele fica assim, muito... Você fica tentando entender. Cara, você sente a natureza, você escuta. Como caralho você tá matando o povo? O que tá acontecendo? Eu tô falando muito palavrão nesse vídeo, eu tenho que parar. Mas é porque eu me empolguei. Então, assim, ele vai matando todo mundo, aquela coisa toda, e você fica tentando entender de quem te achas é aquele cara. Beleza. Morgana sem poder, conhecendo o pessoal todo. Arthur, um ladrão. A Nimue, que é a Vivian, vira a heroína do negócio todo, porque ela foi escolhida pela espada, que é aquela que escolhe deuses, que é chamada de Dente do Demônio. Eu fiquei assim, muito... Que nomezinho bosta. Porque ela foi criada pelos Faeri, então a igreja considera ela como um demônio, só que... O Dente do Demônio, só que em vez deles... só os religiosos chamarem a espada de Dente do Demônio, todo mundo chama a espada de Dente do Demônio. Eu fiquei assim, caramba... Não. E ela foi feita, forjada através do fogo das fadas, pelos Faeri, pelo próprio Merlin. Tem toda uma história bonita por trás. Aí, ok. Mas pro final da série, o Cavaleiro Verde, que é o Gwen, para quem sabe da Távola Redonda, sabe quem é o Gwen. Ele encontra com o Monge que Chora e fala com ele que ele era do povo cinza, que ele é um Faeri, que ele tá traindo o povo dele. O cara fica meio naquela, meio assim, tá traindo meu povo, vai matar a criança. Ele fica puto, porque ele acha que é adulto, sofre. Agora criança e idoso, ele não gosta de fazer nada não. Ele vai proteger o menininho, aí mata a galera lá, espanca todo mundo e vai embora. A Nimue, agora é spoiler mesmo, galera. Eu tô terminando o negócio assim, alerta de spoiler no trem inteiro.
A Nimue, ela sofre um ferimento de uma freira louca que tem lá. Ela cai de um penhasco num lago. Oh, a dama do lago. Uhul! Aí Eu tenho um probleminha. ela meio que cai, o Merlin fica putaço, pega a Excalibur, mata todo mundo, sai jogando raio pra todo quanto é lugar. A Morgana ganha poder de um jeito bizarro. Tem uma divindade das trevas lá, que é uma aranha, não sei das quantas, que eu não sei de onde que eles tiraram. É apresentado personagens como os Senhores das Sombras, que são os grandes magos. O Merlin era um Senhor das Sombras, só que ele foi expulso, aquela treta toda. E sei lá por quê. Mas aí ela ganha poder porque temos a Viúva, que é a morte. A gente sabe que a Viúva é a morte. A Viúva tenta matar a Morgana, mas por algum motivo a Morgana mata ela. Sem magia, sem nada, mata o ser mais poderoso que apareceu na série. Aquele furo de roteiro, assim, de explodir cabeça. Só que ela não explode sua cabeça porque você fica assim, nossa, que massa! É porque você literalmente explode e fica assim, não, filho, por quê? Por que, senhor? Não faz isso. Aí, beleza. Levando isso em consideração, a Morgana aparece com poderes, porque ela fala, eu matei a viúva, então eu me tornei a viúva. Você fica assim, nossa, hein? Com o poder não faz absolutamente nada, ela só vira uma fumacinha e aparece, vira um pano rodando e aparece, vira um pano rodando e aparece, não faz nada, tem a ver com magia. O Merlin dá aquela apelação massa, abre o bracinho, puxa ela pra dentro, gira a Excalibur e desaparece. Ele some do lugar, vaza com ela. Pra onde que eles foram? Segunda temporada vai contar. Só que aí vem a coisa que me incomodou. Vamos à história. Nimue pega a espada, junta com todos os Feri para lutar contra o grande vilão Igreja, só que tem clichê pra caramba. É apresentado um Arthur completamente fora do contexto da história, é apresentado uma Morgana completamente fora do contexto da história. Eles ignoraram qualquer chance de idade dos Cavaleiros da Távola Redonda, porque alguns Cavaleiros eram mais novos, mas outros é um absurdo. Aí, basicamente, levando isso em consideração, são apresentados 3 Cavaleiros da Távola Redonda. O Monge que Chora é o Lancelot. A criança que é chamada de Esquilo o tempo todo é o Percival. E o Cavaleiro Verde é o Gwen. Então, os 3 Cavaleiros da Távola Redonda são apresentados. O Arthur nunca conseguiu usar o poder da Excalibur. Então daí já vai. Ele usava ela como espada. Agora os poderes dentro dela ele nunca conseguiu usar. E aquele que é o portador da Excalibur nunca perderá uma luta. E você já fica assim, então tá errado. Então foi apresentado os personagens com total diferença de idade. O Lancelot e o Percival vazando, a gente não sabe pra onde. O Gwen, você também não sabe o que foi feito dele. O Arthur não sabe. Sabe aquele negócio assim que terminou, cada um foi para um canto e você não sabe o que aconteceu? Você só sabe que a Vivian, a Nimue, caiu no lago. E é evidente, Nimue caiu no lago. É a dama do lago. Se ela vai sair do lago ou não, ou se ela vai ficar lá, sei lá, não sei, porque se ela ficar no lago e ficar só a mãozinha, ok, ela vai viver agora como a senhora do lago. Ela vai abrir os portões de Avalon para todo mundo. Tá, mas ela vai sair do lago? Porque a Vivian não sai do lago. E você fica assim, acabou, né? Quebrou a história porque a mulher caiu no lago e acabou. Fechou. Só que aí ia dar abertura para quê? Pro Lancelot treinar o Percival, dar abertura pro Gwen, que ficou amigo do Arthur, se juntar a eles. Só que por que raios o Arthur vai virar o rei? Agora você só entende o seguinte, a Morgana ela realmente aprendeu magia com o Merlin. Então ali o Merlin, já portador da Excalibur, vai ensinar magia para Morgana, que vai ficar surtado depois e vai virar a vilã que a gente conhece. Só que vocês percebem que, tipo, tem coisas legais. Eles tiveram uma história muito boa. Eu dou um 8 pra série. Porque a história, eles tiveram pensamentos interessantes. Acrescentar os Feri, acrescentar o povo Feri, falar sobre as diferenças deles, falar sobre a treta de uma nova religião aparecendo, mesmo que isso seja extremamente clichê. Falar sobre a Excalibur ter sido criada pelo Merlin, qual a coisa de você ter que ter um coração puro para portar a Excalibur, a necessidade da magia do Merlin de enfiá-la na pedra e falar só aquele que não desejar o poder terá a Excalibur. Para poder evitar que pessoas com corações ruins ou pessoas influenciáveis peguem a Excalibur.
Porque ao pegar você tem um grande poder, e o grande poder pode simplesmente corromper o seu coração. E o próprio Merlin falava que o poder da Excalibur corrompeu o coração dele, e a Nimue também estava sendo corrompida pelo poder da Excalibur. Eu não vi isso na série, mas diz a lenda que ela estava sendo corrompida, que a Excalibur estava pedindo alguma coisa para ela. E o que é bizarro, porque quem criou a Excalibur na série foi o Merlin. Então, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Se concordarem, deixa um comentário aí, concordei. Se não concordar, deixa um comentário, não concordei, por quê? Porque a série, ela teve tudo para ser uma série muito massa. Ela teve tudo para ganhar um 10. Só que teve preguiça de apresentar os personagens, mudaram completamente a história de alguns personagens, alterou muito a situação. Só do Arthur não ser mais filho do Uther, você já fica assim, what? What the fuck? Como assim? E algumas coisas deram um pouco de preguiça. É como se fosse assim, você tem um diamante. Aí o que você faz? Nada. Você deixa ele ali, joga terra por cima. Eles tinham tudo para fazer uma série maravilhosa, para fazer uma série extremamente marcante. Se você tira o total e completo clichê espalhado pela série inteira, você fica com uma série maravilhosa. A apresentação dos Faeri, a apresentação do povo, que a minha revolta está nesse aqui. Avalon, povo das fadas. Nunca em nenhuma história do Arthur eu vi falar sobre o povo das fadas. Nunca, eu não vi. Começaram a apresentá-los, então tinha toda uma cultura, toda uma história para poder apresentar. E só apresentaram eles morrendo. Não mostrou poderes, não mostrou situações, não mostrou nada. Senhores das Sombras tinham tudo para apresentar, assim, grandes magos, grandes realizações. Apresentou o rei dos leprosos, a viúva e o Merlin. Não apresentou mais ninguém. Então falava, os Senhores das Sombras vão se revoltar com vocês, os Senhores das Sombras, eles não aparecem. É aquele povo que parece que é lenda mesmo. Ninguém nunca viu esses caras. Então, assim, podia ter falado muito mais sobre o povo das sombras, podia ter falado muito mais sobre a Nimuela, podia ter tido um desenvolvimento muito melhor, podia ter apresentado os Senhores das Sombras, falado dos Faeri, tido uma coisa mais agitada, uma série, assim, que só com essas 4 coisas que eu falei dava 2 temporadas. A Nimue pegando a espada, assim, ela tem um desenvolvimento, ela aprendendo a usar magia, ela encontrando o Merlin, tinha como desenvolver muito. Mas forçaram um romance entre ela e o Arthur, forçaram a coisa de, tipo, o Merlin é pai dela. Aí você fica assim, como assim? Então é como se literalmente que eu falei com vocês, a sensação que deu é que eles pegaram uma coisa maravilhosa, pegaram uma coisa muito grande, uma série que podia ter tudo, ser a série mais maravilhosa que já foi lançada, porque tinha um plano de fundo muito bom para trabalhar com a parte mitológica e fizeram caca. Então eu dou um 8. Eu não vou zerar a série porque fala sobre o Rei Arthur e eu gosto muito do Rei Arthur, eu gosto muito do Merlin, e eu só tô tendo esse julgamento agora de gravando esse vídeo porque eu conversei com um colega meu e ele me alertou sobre as coisas que eu não estava vendo e eu passei a analisar a série. Vale a pena? Pra mim vale a pena. Compensa assistir para ver um outro lado da história. Você vai acrescentar para você emoção ao assistir? Se você entende de roteiro e você gosta do Rei Arthur como eu gosto, você é apaixonado pela história e você queria muito ver uma história sobre a Vivian, tirando a louca surtada varrida do Hellboy, você vai sentir ainda que alguém precisa pegar essa história e falar, não, eu vou fazer uma história sobre a Vivian que presta. Beleza? Galera, é isso aí. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações e traz mais gente pra família. Porque quanto mais pessoas aqui, mais eu vou saber que vocês estão gostando do meu conteúdo e mais coisas eu trago pro canal. Até mais, bom final de semana pra vocês. Tchau, tchau!